Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, bem-vindos, espero que estejam todos bem. Saúdo a todos com o símbolo da filosofia e nós estamos na terceira etapa, o terceiro programa, que é o nosso 10º programa consecutivo, mas nós estamos falando sobre Pitágoras, estamos desvendando esses dois livrinhos que, como eu disse, me levou bastante tempo para escrever, há muitos anos, e estou sintetizando aqui da melhor forma possível. Então, nós chegamos a ver, até o presente momento, aproximadamente 44, 45 das leis da escola pitagórica. Falamos sobre, essencialmente, sobre as cordas vibratórias. Vejam que o fundamento, o pensamento de Pitágoras, junto com a matemática, a geometria, a própria parte gnóstica, entendo como estudo, né? A parte filosófica, que é o amor ao conhecimento, e mais todo um conjunto, se isso tudo trouxe a cabeça de um único homem há 2.500 anos atrás, aproximadamente, tantos ensinamentos que nos deixaram, vamos dizer assim, fora do contexto. Tá? Então, eu gostaria de dar continuidade, e espero que vocês estejam gostando desses ensinamentos, porque o ensinamento pitagórico ele é profundo, ele é ainda cultuado. Caso não saibam, mas existem as escolas pitagóricas ainda, elas são veladas, não são secretas, mas são veladas, elas são muito bem administradas, e o que nós estamos fazendo aqui é desvendando o que é possível, o que é permitido e o que nos faz bem dentro de todos os conhecimentos. Então, eu gostaria de mostrar uma imagem de o que era a contemplação de Pitágoras, o que seria para ele visto como sendo o firmamento, o céu. Ao fundo, um Deus único, e abaixo estariam aqueles que seriam os auxiliares de um Deus, né? Um monoteísmo. Aqui ele parte para o monoteísmo, né? Apesar dele ter saído já com frases politeístas, então, e aqui ele coloca o próprio homem como um futuro Deus. Se o homem, como ele vive e como ele está tratando a sua vida de forma correta e libada, de uma forma bastante severa, até no próprio trato, no próprio conceito de ser humano, ele teria então esse firmamento segundo o que foi descrito. Lembre-se que Pitágoras não deixou nada por escrito. Tudo foi anotado pelos alunos da escola pitagórica. Então, Pitágoras sai aos 19 anos, volta aos 60 anos, abre uma escola pitagórica, e aí ele começa também a ser perseguido pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos, porque ele começa a formar filósofos, pessoas com integridade moral e ética. Então, vamos agora para as últimas regras da escola pitagórica, que vamos falar juntos. Pratica completamente todas essas coisas, medida bem nelas, tu deves amá-las com todo o teu coração.
Aqui nós estamos no complemento das coisas da vida, como elas devem ser vividas e os graus de instrução que nós devemos ter conosco e com os demais. Vejam que uma vida não pode ser vivida sozinha, somente eu por mim mesmo, mas eu também não tenho o direito de viver a vida de uma outra pessoa, seja por bem, seja por mal. Eu posso sim auxiliar, eu posso sim orar por tal pessoa, mas a minha função diretamente com Deus é que eu agradeço e tenho esse direito somente, eu não posso pedir, agradecer por aquilo que eu estou recebendo, por ter uma vida não de luxo, mas uma vida razoável, uma vida confortável, uma vida honesta. Depois, são estas que te colocarão no caminho da virtude divina. A virtude divina é aquela imagem, então aquela imagem de Deus cercado por aqueles asseclas, aqueles anjos, que seriam nós mesmos, seriam os outros deuses, na visão grega, de 2.500 ou mais anos atrás, não necessariamente nos tempos de hoje. E ele diz, juro por quem transmitiu às nossas almas o quaternário sagrado, a fonte da natureza, cuja causa é eterna. O quaternário é aquela formação do técrates, tá? Em que é um ponto, que é o 2 pontos, que é 3 pontos, que é 4 pontos. Então ele forma o quaternário. A partir daquilo ali são as regras de ouro que Pitágoras nos coloca. Mas nunca comeces a colocar sua mão em qualquer trabalho até que tenhas primeiro orado aos deuses para realizar o que tu vais começar. Opa, interessante. Orado a que deuses? Ele não indica os deuses. A oração está dentro de nós. Nós somos o caminho. Não existe o intermediário entre nós e um ser superior que possa nos representar. Eu acredito que os universos formados pelos anjos, subanjos, arcanjos, delfos, elfos, serafins e assim por diante, eles existam como os elementais para que possam nos ajudar, mas a fonte de tudo, a turbina, a usina, somos nós mesmos. Nós temos que nos cuidar, nós temos que pregar para nós mesmos as coisas que devem ser bem feitas e orar, pedir pelo menos uma bênção sobre aquilo que nós vamos fazer para não fazer errado e não causar prejuízo a ninguém. A próxima imagem. Quando tu tomares esse hábito familiar para ti, conhecerás a constituição dos deuses imortais e dos homens. Por que nós vamos conhecer a constituição dos deuses imortais e dos homens? Porque nós estamos falando, conforme aquele filme que nós tocamos ali, que nós podemos estar vivendo numa mesma dimensão, em tempos diferentes, ou diferentes dimensões ao mesmo tempo. Dá para entender? Então, vou colocar os dedos assim. Esse é o mesmo tempo em diferentes dimensões. E assim, é a mesma dimensão em diferentes tempos. Dá para entender que uma coisa e outra, na verdade, são a mesma, que o universo é atemporal. Nós não temos presente, passado, futuro. O que era futuro ontem é presente hoje. Nós temos que entender isso para poder coordenar as nossas vidas de uma forma adequada. Nós temos que planejar a nossa vida para o tempo que nós queremos viver e como nós queremos viver. Se quiser viver com um luxo falso, torna-se um ladrão. Se quiser viver no conforto, trabalha honestamente.
são opções. Essas opções também nós vamos falar um pouco mais adiante. Saberás também que, de acordo com a lei da natureza, a natureza desse universo, em tudo é semelhante a todas as coisas. Lá estamos nós, tudo que está em cima está embaixo. Lembre-se, Pitágoras foi o maior discípulo a transpor as leis de Hermes para que os homens a conhecessem de forma melhor. Para que então não espereis o que não deves esperar, e nada neste mundo será escondido de ti. Não quero surpresas na minha vida, não devo fazer coisas que não devo. Não devo fazer coisas que não devo. Eu devo fazer as coisas que eu planejei fazer. E se eu planejei estudar, eu devo ir do princípio até o fim dos meus estudos. Se eu planejei trabalhar, eu devo seguir o meu trabalho até o último dia da minha vida. Vamos falar assim, a aposentadoria foi criada justamente para que alguém com mais força, mais virilidade e uma nova visão nos substituísse. Por isso foi criado. Hoje, nós sabemos muito bem que pessoas na faixa dos 60, 70, 80, 90 anos podem estar tão bem fisicamente, mentalmente, quanto um jovem de 20 ou 30 ou 40 anos, com uma vantagem muito grande, a experiência já adquirida na vida. Então, a aposentadoria meramente é um prêmio à parte, mas não um escanteio. E, lamentavelmente, a maioria das pessoas que eu conheci no passado, quando aposentavam, poucos meses depois, já morriam devido ao ócio, devido à infelicidade, devido à falta de utilidade. Indo adiante, nós estamos chegando aos últimos itens. Também saberás que o homem atrai sobre si as suas próprias desgraças, voluntariamente e de livre escolha. Não tenha dúvida. Tudo que nós escolhemos de errado e tudo aquilo que nós optamos por ter de ruim na nossa vida foi causado por nós mesmos. É a questão espelho, né? Quem é teu maior inimigo? Pega e olha no espelho. É você mesmo, próprio. Quem te causou o maior prejuízo na vida? O próprio. Quem vai resolver esse problema? O próprio. Não existe uma solução que não tenha sido causada por quem causou o problema. Quem causou o problema vai achar a solução para aquele problema. E é assim que funciona. É assim que a natureza anda. Infelizes são eles, não veem nem compreendem que o seu bem está perto deles. Quando diz perto deles, é dentro da pessoa, dentro do indivíduo. A solução de tudo está aqui, dentro de nós mesmos. É a questão da vibração, é a questão do lado mental, é o fluxo e o refluxo, é ação e reação. São as 7 leis de Hermes colocadas em prática. Poucos sabem como se livrar de seus infortúnios. Sabe por que poucos sabem se livrar de seus infortúnios? Porque tentam alternativas ilegais, tentam driblar algo que eles mesmos causaram. Não, volta ao espaço 0, o passo 1, faz de novo e faz bem feito. É um retrabalho. O retrabalho fará com que o passado seja alterado, porque um novo futuro foi criado, e nós estamos alterando o passado. Aquele foi o que bateu o machado na árvore errada, só um pouquinho, ele vai se redimir de alguma forma. Ele mudou o passado. O presente dele é outro. Tal é o destino que cega a humanidade e tira os seus sentidos. Por quê? Porque é muito mais fácil achar um caminho curto do que tentar solucionar
de novo algo que foi feito errado. Voltando a estaca zero. Voltando a estaca zero, nós vamos fazer de novo e vamos fazer bem feito. Como enormes cilindros, eles rolam para frente e para trás, e sempre oprimidos com inúmeros males. Esses cilindros são os cilindros tibetanos, que são rolados. Se alguém não teve oportunidade ainda, eles rolam tanto para frente quanto rolam para trás, e eles fazem com que as pessoas imaginem que aquilo ali esteja alterando a vida deles e os efeitos colaterais de cada um, pelo simples ato de estar tocando o cilindro. Se acreditar nisso, funciona. Se voltar à realidade, não funciona. Por isso, a maioria das pessoas que tocam os cilindros não são os monges. Os monges não tocam os cilindros. Quem toca os cilindros são aqueles que vamos chamar de pessoas comuns. Pessoas comuns que acreditam naquilo. Se elas conseguiram acreditar naquilo, elas acreditam em qualquer coisa. Mas os monges não tocam os cilindros. Os cilindros são feitos para justamente os ditos profanos tocarem eles. Vamos adiante. Pois a contenda fatal, natural, persegue-o em toda parte, jogando-os para cima e para baixo, nem percebem isso. Ou seja, o subconsciente ele é dominado por uma falsa verdade e que nós transformamos em verdade absoluta. A verdade absoluta é empírica, ela é artificial. O que é artificial? Artificial é tudo aquilo que foi muito bem copiado do verdadeiro, e do verdadeiro nós temos uma coisa que não é verdadeira, mas nos serve. Quando eu digo, tem gosto de morango, mas morango artificial, muitas vezes o morango artificial nos tem um gosto e paladar melhor que o morango natural e nos engana enquanto nós quisermos sermos enganados, porque nós sabemos que é artificial. E por ser artificial não é duradouro. E nós não sabemos a consequência do artificialismo. Isso nunca foi medido. Outros filósofos falaram, e nós vamos falar a respeito disso, não no presente momento. Ó Júpiter, nosso... desculpe, eu pulei um. Em vez disso, provocá-lo e agitá-lo, deve evitá-la, cedendo. Ou seja, não devemos tocar os cilindros, não devemos usar os artificiais. Nós devemos, sim, usar o mais natural possível as correções necessárias para que possamos restaurar aquilo que foi feito de mal, eventualmente, para nós mesmos ou para outras pessoas. E aí ele diz, ó Júpiter, nosso Pai, se libertardes os homens de todos os males que o oprimem. Nós estamos novamente escutando uma oração em prol de terceiros. Ou seja, Pitágoras falando em prol de nós mesmos, nos dizendo que nós devemos ser libertos daquilo que nós imaginamos que seja real e que seja verdadeiro, e que não é. Mostrai a eles que tipo de gênio eles usam. Quando eu falo que tipo de gênio eles usam, qual é a fórmula? A fórmula. Tudo na vida é matemática, o planejamento da vida é matemático. É quantos anos eu vou me dedicar, é quantos livros eu vou poder ler. Eu tive a oportunidade de ler mais de 10.000 livros até hoje. Me pergunto muitas vezes, onde é que estão esses livros?
Obviamente não estão comigo, senão eu não teria onde guardá-los. Eu tive a oportunidade de adquirir conhecimento, mas matematicamente calculado. Quando eu posso ler, quando eu pude ler, onde guardar, aonde ir para obter tais livros e o tempo certo de aplicar os ensinamentos. Mas toma coragem, a raça dos humanos é divina. Vejam que aqui Pitágoras nos coloca numa dimensão muito diferente. Ele nos tira lá de baixo e nos coloca lá em cima. A natureza sagrada revela-lhes os mistérios mais ocultos. Se ela te comunicar os seus segredos, executarás facilmente todas as coisas que eu te ordenei. Então, 64 e 65, se seguir tudo aquilo que foi falado até agora, dentro das 71 leis, já vai estar de bom tamanho. Por quê? Porque o caminho é difícil, é estreito, mas ele se transforma em confortável, como nós falamos, não de luxo, confortável. E pela cura da tua alma livrarás-se de todos os males e de todas as aflições. Veja então que ele está falando sobre a alma como o HD, como aquele hard drive, como aquela nuvem. Hoje nós não temos mais quase HDs, hoje se chama SD, né? Não é mais HD, mas uma nuvem. A nuvem é onde as coisas boas são guardadas. Nós temos o corpo, nós temos o espírito, que é a vida, e nós temos a alma, que é guardada dentro de um cofre. Esse cofre é pessoal, ele não é transferível, isso é uma vida somada a outras vidas. O próprio Pitágoras somou todas as suas vidas para chegar a essas conclusões que nós estamos vendo. Mas deves se abster dos alimentos que proibimos, mas nas purificações e nas libertações da alma. Como eu falei, Pitágoras tinha algumas restrições quanto à questão de alimentação. Mesmo porque a qualidade, o tipo e opção de alimentação que eles tinham há 2.500 ou 4.000 anos atrás era muito mais simples, muito mais simplificado do que o nosso. Então, notem que, como eu disse, nós estamos sendo bombardeados, nós estamos, quando assistimos a uma propaganda, saímos na estrada, vemos um outdoor, vemos uma propaganda, vemos alguma coisa, nós estamos simplesmente sendo ludibriados pelo marketing, né? Como é que nós podemos definir o marketing? O marketing é a arte de conseguir colocar o ovo de pé que nem Colombo e achar que isso é o máximo que o ser humano consegue fazer em termos de engenharia versus a atração magnética, atmosférica e a gravidade da própria Terra. E nós somos enganados porque nós queremos. Nós assumimos isso. Nós somos ludibriados porque nós gostamos daquilo. Então, faze uma distinção justa deles e examina bem as coisas. Como eu disse, o nível de opções que eles tinham naquela época era muito inferior ao nosso. E hoje nós podemos comer de tudo e a maioria do tudo que nós comemos tem um triângulozinho com uma letra T dentro, dizendo que é transgênico. Foi modificado geneticamente, o que significa que não é orgânico, não é natural, totalmente natural, nasceu da terra, nasceu como nasceu o resto, e daquilo ali nós nos alimentamos. Para as últimas concepções,
deixa-te sempre guiar e dirigir pelo entendimento que vem de cima e que deve segurar as rédeas. Como se todos entendessem de como andar a cavalo, ou andar uma biga, ou numa carroça, ou algo semelhante. Observem que as palavras foram muito bem ditas aqui. Deixa-te sempre guiar e dirigir pelo entendimento que vem de cima. Ou seja, a iluminação que Pitágoras tinha, as ideias que Pitágoras tinha, ele dizia que ele as tinha durante o próprio sonho dele, durante o sono dele, e ele transformava durante o dia em realidade que servia para o mundo. E quando, depois de ter privado do teu corpo mortal, chegares ao mais puro Aether. Esse Aether é o éter, ou seja, a pureza do próprio ser humano, a pureza do ser como um todo, dizendo que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E como a imagem e semelhança de Deus, nós deveríamos nos considerar e nos tratar como o próprio Deus que existe na nossa mente, no nosso corpo, e ter a concepção de que sem educação, sem um fundamento familiar, sem um trabalho honesto, sem um futuro planejado e sem um propósito de vida, são 5 itens, nós não chegamos a lugar nenhum. Tudo vai ser acidental. E quando tudo é acidental, qualquer coisa pode acontecer. Quando eu digo qualquer coisa. Tudo que está em cima está embaixo. Lembre-se disso. Tanto o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã. E o pobre de hoje pode ser o rico de amanhã. Tudo depende do seu planejamento e não deixar que a coisa acidental a conheça. Por último, a regra número 71, serás um Deus imortal, incorruptível, e a morte não terá mais domínio sobre ti. Então, vejam como ele fecha dentro da escola pitagórica que ele está treinando pessoas para serem deuses. Esses deuses, não estamos falando de deuses do poder. Não é poder. Um Deus não é feito de poder. Um Deus é feito de amor, de esperança. E aí existem algumas frases muito importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês, que vai terminar os nossos blocos aqui, né? Esse bloco de hoje, que é justamente: o homem é mortal por seus temores e imortal por seus desejos. Tudo que nós queremos ter, é bem possível que nós nunca venhamos a ter. No entanto, nós vivemos uma vida com medo. Uma vida com medo de não ter, não comer, não viver, não ser feliz. Não, não e não. A frase que eu julgo uma das mais importantes de Pitágoras: eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Bom, essa frase diz tudo. Educação, talvez, se fosse levado mais a sério há 2.500 anos para cá, nós não teríamos uma coisa chamada cadeia, punição, não teríamos um judiciário, nós teríamos pessoas corretas, nós estaríamos evoluindo muito mais do que destruindo, nós estaríamos plantando muito mais do que consumindo, nós estaríamos fazendo muito mais e melhor para todos. Mas a grande falha, nós vivemos num país ainda chamado Brasil,
em que 14% da população ainda, em torno de 35 milhões de pessoas, aproximadamente, se não 40 milhões de pessoas, são analfabetas. O que nós podemos esperar de pessoas analfabetas, senão simplesmente esperar por incidentes e acidentes? Outra frase: o universo é uma harmonia de contrários. Lembre-se do yin e yang, a endorfina com o excesso de adrenalina. Se nós não conseguirmos colocar isso no yin e yang e conseguirmos harmonizar, nós não teremos uma vida feliz. Mais uma frase: os amigos têm tudo em comum e a amizade é a igualdade. A igualdade nos coloca sentados lado a lado. A desigualdade nos coloca em mesas separadas. A verdadeira amizade significa unir muitos corações e corpos num só coração e num espírito. Talvez seja aí a música de John Lennon, chamado Imagine, aonde não se tem fronteiras, aonde não se tem decepções, não existe um céu, não existe um inferno, todos vivem uma vida feliz. Dessa forma, eu termino mais esse programa e saudando a todos. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e aguardo a todos para a nossa último programa sobre Pitágoras, que eu acredito que seja bem mais emocionante, bem mais objetivo do que todas essas informações. Apesar de que isso é um baú, é um tesouro com várias informações. E eu saúdo a todos com o símbolo do Filosofia. Até a próxima. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.